Olá, entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida e que você viva a verdadeira vida. Eu a tenho conhecido como vida biológica, mas também vida espiritual, vida abundante e vida eterna. Sabe, os homens precisam de vida e essa vida está no Evangelho do Reino e não na religiosidade. Eu vou trabalhar com vocês aqui, como eu propus, a diferença entre reino e religião. Eu quero trabalhar alguns princípios. Nós vamos dividir esse assunto em 3 partes, por isso espero que você que vai estar recebendo essa mensagem estimule, principalmente cristãos, a conhecer um pouco mais sobre o que é ser um cidadão do reino e não meramente um devoto religioso. Faremos em 3 partes, começando hoje. E eu gostaria de ler 1 Coríntios 13, só para a gente ter uma introdução, versículo 11, depois 14 e 20. No 13:11, o apóstolo Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. No capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, capítulo 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Sabe, a religião nos mantém crianças no entendimento. Infelizmente, imaturos, infantis. Mas o reino, ele nos faz adultos no nosso entendimento. Efésios 4:14 mostra essa realidade. E outros textos do apóstolo Paulo também vai trabalhar essas questões que às vezes está ainda confusas na mente de muitos cristãos. Sabe, quando você começa a estudar as Escrituras, você vai descobrir que a única forma de você influenciar a terra com o céu é entendendo e vivendo segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus trabalha com princípios. Quando nós falamos da lei moral de Deus, nós estamos falando de princípios, sabe? Eu não estou falando da lei levítica, dos cerimoniais, atos cívicos. Peço perdão a vocês. Ok, nós não estamos falando dessas questões. Quando se fala de princípios, pode ter certeza, eles são permanentes. A lei moral, ela não foi quebrada. Na verdade, todas as vezes que você quebra um princípio, é esse princípio que te quebra. Mas o Evangelho é essa boa notícia, essa boa nova que precisa ser entendida para nós não confundirmos com essas leis cerimoniais e cívicas. Sabe, o campo da moralidade trabalha o nosso comportamento, sim, mas o campo da criatividade trabalha os nossos pensamentos.
e a gente quer viver em conformidade com aquilo que somos e não com o que fazemos. O que tem sido o equívoco de muitos religiosos. Sempre existe o primeiro antes do segundo. Tem coisas que vêm em primeiro lugar. Sabe? Primeiro o espiritual, depois o material. Jesus, nesses dias que nós estaremos aqui estudando, vamos perceber que deixou essas coisas bem claras para nós, mas poucos estão dispostos a segui-las. Todavia, esses são os princípios das Escrituras inegociáveis que nos levam a viver uma vida plena. Eu trabalho aquilo que tenho vivido, aquilo que eu creio e falo. Eu falo muito de plenitude de vida, já comecei falando de vida para vocês. Algumas pessoas não têm plenitude de vida, não desfrutam na terra da vida abundante porque ainda estão cativos do sistema religioso. Eu vou falar tanta coisa aqui nesses 3 dias, mas eu não quero te cansar. Se você prestar bastante atenção, você vai poder extrair a essência desta mensagem. Sabe, Deus, Ele é organizado, primeiro, segundo. Ele trabalha primeiro. Ele quer atingir esse campo nosso de criatividade, como eu disse, os pensamentos, depois o campo da moralidade, que são os comportamentos, e as pessoas estão invertendo essa ordem. E aí, quando você inverte essas prioridades e esses valores, você encontra a religião. Deus trabalha da subjetividade, que é o fundamento da fé, para a objetividade, que é o testemunho da fé. É por isso que algumas pessoas não dão testemunho daquilo que eles dizem crer. Eles querem ir logo para o objetivo, eles querem fazer antes de ser. Escute, a religião ela forma pedintes. Religiosos, eles tendem à rebeldia, à ingratidão e à murmuração, mas o reino forma intercessores, pessoas que agem com gratidão, com honra e generosidade. Sabe, essa maturidade da qual o apóstolo Paulo fala, é esse nível alcançado de fé. Religiosos normalmente eles agem por carências, pelas suas necessidades, ou por conveniência, somente aquilo que lhes interessa. Mas cidadãos do reino, eles agem por consciência, que é o conhecimento que eles adquiriram, e por convicção, que é o que interessa a Deus e não a si mesmos. Sabe, por isso Deus ele deseja transformar primeiro o nosso entendimento, depois o comportamento. O homem precisa adquirir primeiro o conhecimento, depois a confiança. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Conhecimento, depois confiança. Eu trabalhei aqui o código C e eu vou ser sincero para você. Eu estou interessado em escrever um livro, porque depois que eu fiz essa série de vídeos sobre o código C, o mundo espiritual se abriu para mim com revelações ainda mais profundas deste assunto. E eu coloquei como parte final aqui. Eu acordei essa manhã com tanta sabedoria revelada nesses códigos de Cristo. Eu realmente estou interessado em escrever um livro, mas vou aí trabalhando à medida do possível com aqueles que querem copiar, sabe?
aqueles que realmente querem aprender e viver uma vida plena. Escute, a religião nos apresenta Deus a favor de nós. O reino nos apresenta Deus através de nós. É por isso que até hoje algumas pessoas têm dificuldade com a minha expressão em Cristo avançar. A religião vai te manter sempre pensando que é com Cristo que você avança. Mas o reino, o Espírito Santo, deixa ele te encher. O Espírito Santo não é Cristo conosco mais. É Cristo em nós a esperança da glória. Já não é já não é fazer, não é nem como, é ser, é essência. Para quem estuda sobre identidade ativada, nova identidade, identidade que não foi adulterada, identidade que não está sendo distorcida e que nem foi roubada, sabe que essa fé, esse entusiasmo, esse ânimo é porque agora já não é apenas Deus conosco, mas Deus em nós através do Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maturidade de uma pessoa que saiu do sistema religioso e entrou, sabe, nas convicções do reino, já não vive por carência. Escute, cidadãos do reino, eles aprendem a lidar com as exigências da sua natureza humana. Porque a natureza humana está sempre associada ao que eu quero, o que eu gosto. E isso acaba causando um bloqueio nas pessoas para servir. Normalmente essa natureza do eu quero, eu gosto, ela é egoísta. Ela tem um bloqueio com a voluntariedade, com a benevolência, com o serviço prazeroso ao próximo, a alegria em servir. Aquilo que é feito espontaneamente, por vontade própria, sem constrangimento, sem obrigação, sem que uma regra seja imposta. Você vai ver eu falando sobre isso. A religião trabalha muito com ritos. Quantos religiosos estão apegados a coisas físicas, às coisas materiais? Sabe, cidadãos do reino vivem por fé, eles não vivem pelo que eles veem. Eles vivem por aquilo que eles creem. Deus vai trabalhando em nós e vai nos transformando. Você vai descobrir que aquilo que você precisa, Jesus vai te suprir. Filipenses 4,19, segundo as suas riquezas em glória, Ele há de suprir cada uma ou todas as vossas necessidades. Hoje pela manhã eu trouxe um versículo sobre a necessidade de buscarmos a Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam, Hebreus 11:6, e eu trouxe um texto também dos Salmos mostrando sobre a importância de buscar a presença de Deus e o seu poder e fazer isso continuamente. Sabe, Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o religioso, ele não compreende que existe aquilo que ele precisa e existe aquilo que ele vai ter que buscar. Mas é o reino que nos faz compreender que Cristo já nos buscou e nos resgatou para que através deste resgate Ele primeiro fez
nós possamos buscá-lo também. Jesus trabalhou muito com os religiosos da sua época. Você pode pegar o Sermão do Monte, eles eram focados em fazer. E Jesus não criticava o que eles faziam, até elogiava. Vocês fazem algumas coisas muito boas, mas não diz respeito a fazer, diz respeito a ser. O coração de vocês é que está enganado, porque as motivações de vocês naquilo que vocês fazem é aparecerem, é se mostrarem para os homens. Tem sentimentos aí dentro, misturado. Ok, eu não vou ler o texto bíblico agora, mas pega o Sermão do Monte, Mateus 5 até o capítulo 7. Jesus está falando do reino. Depois pega Mateus 23, que Jesus ele cai de cima, desmascarando a religiosidade de maneira pesada. Ok, então vamos lá. Há um problema na religião. Primeiro, consumismo. Me dá mais. Clientelismo. Me dá pronto. E entretenimento me distrai. Cidadãos do reino, eles não têm essa mentalidade mais. Eles já saíram desse consumismo, clientelismo e entretenimento. O reino ele vai nos confrontar e vai nos advertir. É por isso que poucos encontram esta porta estreita que é o caminho para a vida, e a porta larga que leva o homem a perecer está tão atrativa. E eu quero fechar aqui, e se você vai caminhar comigo, a gente se prepara, porque ainda tem muita coisa para tratar. O zelo religioso é terrível e não há nada, nenhum problema em uma pessoa ser zelosa. Mas a religião pode fazer uma pessoa perseguir tenazmente a Igreja de Cristo por causa desse excesso de zelo, isto é, achar que são espirituais e querem defender algo, como o Saulo de Tarso, que perseguiu a igreja primitiva. Romanos 10 fala que são pessoas que têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Você está preparado para compreender essas diferenças e adquirir a compreensão, a essência do reino? Pessoas maduras na fé, nos relacionamentos, começaram dos pensamentos para depois os comportamentos. Se você achar que começa pelos comportamentos, você será mais um religioso dentre tantos outros que estão por aí. Embora eu confesse que nós precisamos aprender a vencer a religiosidade todos os dias, já acordar
buscando essa renovação da mente pela palavra de Deus e sairmos de um lugar em que tudo está voltado para o eu. Eu quero mais, eu quero pronto e eu quero distração. Já não há tempo mais. Somos crianças na pureza, porque só elas acessam o reino, mas adultos no entendimento, para operar a partir dessa nossa nova cidadania. Um forte abraço. Fecha-se a parte 1. Amo vocês em Cristo. Avançar.